Olá, bom dia, irmãos. É com prazer, alegria que mais uma vez chegamos no seu lar. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida. Vamos orar. Deus maravilhoso, te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe cada participante aqui presente. Deus, no nome de Jesus, Pai, que sejamos, ó Deus, orientados em todas as coisas, Pai. Que o Senhor nos livre, nos proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a leitura bíblica no Salmo 67, Salmo de número 67. Diz assim a palavra do Senhor. Convite para louvar a Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Maravilhosa palavra do Senhor. Vamos louvar, adorar a Deus, porque Ele é fiel, bondoso e muito misericordioso para conosco. E em seguida, sejamos edificados com mais um estudo bíblico. A todos, uma semana repleta de saúde e paz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que
poupaste teu filho amado por amor de mim. Meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Agora sim, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Metropolitana de Brasília. Estou falando agora sim porque foi uma luta para fazer essa gravação, né? Tivemos problema aqui para conectar o áudio, mas o nosso querido diácono João ajudou e estamos aqui agora preparados para nosso terceiro encontro, né, do estudo do livro do profeta Abacuque. E nós vamos então nos preparar para caminhar mais uma vez, mais um domingo, mais uma aula, né, em que nós vamos caminhar juntos nesse nosso aprofundamento aí do livro do profeta Abacuque. Hoje, para o nosso terceiro encontro, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículos 5 a 17. Vamos encerrar então nesse terceiro encontro o nosso conhecimento do capítulo 1, né? E o nosso tema hoje é castigo e objeção. Nós vamos caminhando assim, então, para a nossa leitura do livro do profeta Abacuque, né? Essa leitura que nós vamos fazer, ela vai vir aí preparada para que nós possamos estar lendo juntos, né? A chave de leitura para o nosso encontro hoje é crueldade, castigo e questionamento. Esse momento agora, para iniciar, é um momento em que nós, reunidos juntos, respondemos a essa pergunta: que impactos esse trecho nos causou? Eu sempre deixo o texto para vocês lerem antes, né, do nosso encontro aqui, o nosso encontro virtual, que não é ao vivo, né? Então eu queria que vocês já tivessem pensado que impactos esse trecho causou a cada um de vocês, para que pudéssemos hoje caminhar mais ou menos juntos, né? É um trecho muito impactante, esses versículos aí, de 5 a 17, né? O finalzinho aí do primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, né? Então espero que vocês tenham lido. Nós vamos então fazer a oração agora, pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos mostre o que a palavra de Deus quer dizer. Nós estamos estudando também um pouco do que queria dizer para aqueles irmãos naquela época, mas junto com o que falou para os nossos irmãos lá na época de Abacuque, o que também ele tem para falar nos nossos corações, hoje em dia, né? Vamos orar pedindo que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos encaminhe para que nosso coração se abra para a sua mensagem. Oremos. Senhor, nós te damos graças porque nós nos reunimos em torno da tua palavra. Mesmo, Senhor, distantes uns dos outros, nós nos unimos naquilo que queremos aprender de ti, nos unimos na orientação do Espírito Santo, nos unimos no desejo de realizar a tua vontade, de sermos iluminados pelo teu direcionamento. Fica, Senhor, com cada lar que nos acompanha nesta manhã, e que possamos, Senhor, de fato ouvir a tua voz nos nossos corações, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, o texto-chave aí, extraído desta perícope para hoje, fica no capítulo 1, versículo 12, a segunda parte. Nós aí chamamos de Abacuque 1, 12b. Tá bom? Então, essa parte diz: Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Um desafio, então, né, para esse povo, e que acaba sendo também um desafio para nós, né? Olharmos para esse povo, para esse trecho que é muito pesado, como eu disse, vocês vão ver, já devem ter visto aí na leitura de vocês, e que nos traz esse desafio justamente com essas três palavras que nós colocamos aí no começo: a crueldade, castigo, questionamento. Nós vamos ver Abacuque questionando, né, toda essa crueldade, todo esse castigo que Deus traz para o povo, tá? Então vamos fazer essa leitura juntos aí para nós mergulharmos então no trecho que Abacuque, esse profeta, né, tão longínquo, traz para nós, tá? A partir do versículo 5, diz assim a leitura: Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa,
que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Não, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredoura. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso à sua varredoura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Palavras aí do profeta que são muito pesadas, né, muito fortes. Nós vemos que ele traz pesadas afirmações, né? Ele diz já que a nação é apavorante e temível, ela cria a sua própria justiça, veja só, né? Isso lá no versículo 7, né? Eles vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar, lá no 8. Eles vêm prontos para a violência, versículo 9. Até quando, Senhor, essa primeira parte de reflexão sobre isso tudo aí, né? Veja que, ó, diante de tudo que Abacuque via acontecer ao seu povo, ele não se conformou. E ele perguntou a Deus, até quando? Ele não compreende a ação de Deus, ele não compreende por meio de quem vem o castigo e o juízo. Abacuque se aproxima de Deus para questionar. Contudo, a resposta que o profeta recebe não aponta para uma solução fácil, ou como chamaríamos, de mão beijada. Deus dá um desafio e chama Abacuque a raciocinar, a pensar profundamente. Vede entre os gentios e olhai. Deus então chama Abacuque, olha, dá uma olhada aí o que tem acontecido, né? Fiquem atônitos e pasmem, aqui na versão que eu estou aberta, né? Ele fala para Abacuque. Abacuque dizer ao povo, né? Então note que Abacuque sim se confronta com uma realidade terrível. Um povo, né, que Deus colocou no caminho desse povo que é dele, para que pudesse trazer castigo, para que pudesse trazer uma forma de abrir os olhos, porque eles estavam sendo ali teimosos, negligentes, desobedientes ao que Deus dizia. Veja que quando nós relaxamos alguma coisa que Deus fala, que Deus orienta, nós acabamos sofrendo consequências. E é isso que Deus está tentando dizer. É claro, Deus não iria pegar, e essa é uma característica de nós que entendemos Deus como aquele que escolhe, que seleciona, que elege, que predestina um povo chamado seu, aqueles que confiam em Deus e que colocam nele a sua vida. Deus não vai pegar alguém que precisa ser usado como objeto de castigo, alguém que seja do seu eleito. Pela sua justiça, Deus diz que, olha,
o mal vai sofrer consequências. Então, se ele pegar uma pessoa que é boa para que possa exercer o mal, isso tem alguma coisa errada. Então, Deus acaba suscitando nações assim para exercer o seu juízo. Nações que, se nós olharmos bem, elas não prosperam. E algumas pessoas podem entender isso daí. Não iria pegar alguém justo para realizar uma obra de castigo. Um outro exemplo que nós podemos botar como isso, e aí nós queremos aludir ao pedra de tropeço que tem lá na carta de Pedro, é Davi com relação a Saul. Saul era um escolhido de Deus e que estava precisando, por quanto estava agindo erradamente, de uma correção. Mas Davi, que tinha essa compreensão, né, ele sabia, olha, eu que compreendo essas coisas de Deus, não vou ser objeto desse julgamento. Não vai caber a mim tocar no ungido do Senhor. Então Deus é aquele mesmo que sabe como fazer. Não cabe a alguém que se sente escolhido por Deus, que se sente no caminho do amor que Jesus Cristo ensina, ser o juízo para outra pessoa. Não sou eu que vou pegar num objeto de condenação para condenar alguém. Se você fizer isso, você vai ter que, pela justiça, também ser admoestado, assolado e por aí vai. Né? Então, Deus mostra que essa correção era necessária, mas que ele não ia usar alguém fruto do amor para fazer isso. Era uma nação, né, uma nação ímpia, uma nação que tinha crueldade no seu coração, que vinha muito veloz para a violência. Isso não é característica de alguém de Deus. Ainda que Deus tenha escolhido, mas escolheu para, recobrando lá Pedro, pedra de tropeço. Vamos continuar aqui. Ó. Dessa forma, Deus convida Abacuque a fazer uma análise de toda a conjuntura mundial. Olhar em sua volta para todas as outras nações, todos os outros povos. Já começamos aprendendo que quando questionamos a Deus, devemos olhar profundamente, não superficialmente, para as outras comunidades, para as outras cidades, para os outros grupos, as outras famílias, as outras pessoas, as outras igrejas. Cada um tem a sua característica. Nem todas as igrejas são iguais, nem todas as cidades são iguais, nem todas as famílias são iguais. Cada uma tem a sua característica. Tá? Abacuque é convidado a refletir também nesse sentido. Tá? E aí vamos falar um pouco dessas nações poderosas. Né? Nos versículos 5 a 11, Deus está mostrando aí um pouco das características de uma nação estrangeira. Ele mostrou essa nação que crescia na época de Abacuque. Eram os caldeus, né? Era uma potência externa que avançava por todos os lados, com grande ânsia imperialista, e avançava como? Com violência, como a gente viu aqui, ó, com crueldade, com impetuosidade. Tá? Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes olhamos para uma outra nação que prospera, e prospera também com crueldade, impetuosidade, violência, e achamos o nosso país deveria estar assim. Esse é um grande perigo, e Deus alerta Abacuque também com relação a isso. Tá? Note que os caldeus foram escolhidos por Deus para exercer ali uma ação de castigo para o seu povo, mas não era escolhida por ele para estar no seio dele, como uma nação que era do seu amor, né? Então eles tinham essa ânsia imperialista, conquistar territórios, né? Tinha superioridade militar, garantia isso a eles, a vitória. E, claro, quando você tem uma superioridade militar, vitória atrás de vitória, você fica com a ambição muito mais alta, né? Então essa nação impunha o seu direito, a justiça era determinada por eles, impunha a sua vontade, né? Ou seja, impunha os seus costumes, seus valores, sua cultura, sua religião e garantia a dominação. Então veja que muitas vezes
Nós queremos impor a nossa cultura, a nossa maneira de ser, a nossa religiosidade. E muitas vezes nós temos a tentação de achar que isso é correto, que porque como cristãos devemos determinar que outros vivam dessa mesma maneira. Estou falando de costumes cristãos, não estou falando de fazer o que Jesus Cristo nos determinou, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, mas querer determinar como que deve ser de acordo com a minha interpretação da Bíblia. Nós que somos de uma igreja que aceita e estimula a ordenação de mulheres para o pastorado, é um exemplo que eu quero dar aqui, podemos nos sentir ofendidos quando um outro cristão mesmo quer nos impor que nós não façamos isso, porque ele tem uma visão diferente da palavra de Deus, né? E aí nós podemos achar que é correto o que nós mandamos, mas veja, se o outro mandar, nós não achamos correto. Nós podemos exacerbar isso para outra cultura. Vocês viram aí quando o Estado Islâmico estava pegando cristãos e matando mesmo, né? Cortando cabeça de cristãos, porque achava que era o correto e que eles estavam sendo infiéis, então eles matavam mesmo. Nós podemos achar que isso é injusto, mas se nós fizéssemos isso, né? Nós temos grupos cristãos que acham que deveríamos chegar a esse ponto. Então, do jeito que os caldeus fizeram, do jeito que outras pessoas fazem com sua religiosidade, também nós devemos pensar nas nossas atitudes. Veja a importância disso descrita no final do versículo 11. Olha só. Cujo poder é o seu Deus. Então, depois passam com o vento e prosseguem, homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Veja, quer dizer, o pensamento dele, a força dele, a moral dele, a cultura dele, os valores dele, são o Deus dele. Ele não pensa nesse Deus que é o Deus de todos e que abarca todos. Então isso mostra que para ele, Deus é ele mesmo, né? Isso é muito perigoso, meus irmãos, quando nós colocamos o nosso próprio sentimento, a nossa própria cultura, os nossos próprios valores pessoais, fazemos uma leitura da Bíblia e nós chamamos, a pessoa não faz uma exegese, mas faz uma exegese, quer dizer, lê a Bíblia e transforma naquilo ali que ele leu de acordo com a sua própria vontade, né? Isso é um grande erro que pode trazer morte para outras pessoas. Ele cultua a sua própria força, ele torna-se absoluto, ele se fecha em si mesmo, ele subjuga os outros povos sob sua violência. Note, irmãos, que estamos falando aí de nações, mas hoje culturas, grupos podem se tratar dessa mesma forma. E aí o grupo que tem um poder militar, que tem uma arma na mão, obriga o outro a fazer o que acha que é certo. E aí, porque ele se impõe pela arma, pela violência, pela crueldade, pela impetuosidade, ele acha que está correto e fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele transformou-se no próprio Deus. A sua força pode ser estabelecida por meio de armas, né? Espada, revólver, seja o que for, mas também pode ser por meio de uma palavra agressiva, de uma palavra ofensiva. Então, vamos dar uma olhada aqui aqui ao lado, né? Nós temos essa imagem que representa, vamos voltar aqui, uma imagem que representa os jardins suspensos da Babilônia, né? E geralmente quando vem essas imagens assim, dando uma ideia, né, dos jardins de coisas da época da Babilônia, nós temos aqui ao fundo uma imagem que relembra a Torre de Babel, né? Geralmente a Torre de Babel ela é pintada, ela é representada com uma imagem muito parecida com essa, né? Então, acho que eles estão querendo aí recobrar também a Torre de Babel aí da Babilônia, por aí vai, que está relacionada, né, com a Babilônia. Então vamos conhecer um pouquinho aí. Esse Império Caldeu surgiu após a queda do Império Assírio, em 612 a.C., que presume-se aí ser a época de Abacuque, até porque o texto fala dos caldeus, né? Os caldeus trouxeram novamente a Babilônia como capital de um grande império e como centro cultural e econômico da Mesopotâmia.
Por tal razão, o Império Caldeu também é conhecido como o Segundo Império da Babilônia. Esse império ficou conhecido pela figura do seu rei, o Nabucodonosor, muito famoso, né, muito conhecido nos textos bíblicos, que conquistou o reino de Judá e escravizou o povo hebreu. Nabucodonosor também foi responsável pela conquista de todo o território da Mesopotâmia. Então, um rei muito poderoso. E conquistou como? Com poder militar, com armas. E aí, sendo poderoso, tendo armas, né, fica parecendo que ali o Deus deles, a cultura deles, os valores deles eram melhor do que os dos outros, porque impunha isso pela arma, pela escravização. Então, olha, ele também foi responsável, isso aí já vimos. Além das conquistas militares e políticas, o Império Caldeu também deixou a sua marca na cultura, sendo responsável pela criação dos jardins suspensos da Babilônia, considerados em conjunto como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, era uma nação poderosíssima naquela época ali, naquela região. A visão dos profetas do governo do Senhor. Vamos lá, olha, para os profetas clássicos, o Senhor é o soberano que age na história, ou seja, ele usa os povos como instrumentos para a realização dos seus objetivos. Então, se Deus tem um objetivo para toda a humanidade e ele precisa que um povo aprenda, né, com castigos, ainda que com muita crueldade, Deus vai usar ali de acordo com o seu tabuleiro de xadrez para ver o que pode fazer para que no fim tudo dê certo, para essa criação que ele tanto ama, né? Então ele visa, Deus, a justiça, e sempre que ela é ameaçada, a justiça e a criação, o Senhor usa alguma nação para punir os culpados. Assim nós vemos que os profetas analisavam seu povo dentro de um contexto de influência mundial. Falamos aí de profetas clássicos, o que são os profetas clássicos, né? Eles falam diretamente ao povo, falam ao reino, falam aos governantes. Nós temos como exemplos aí desses profetas clássicos que agem assim: Amós, Isaías, Sofonias, Ezequiel, Jeremias, também o Abacuque, né? Os profetas apocalípticos, que são um pouco diferentes dos profetas clássicos, eles têm como característica mostrar uma sequência de acontecimentos que vão levar a um julgamento e a glória de Deus. Então, o livro de Daniel é um exemplo desse tipo de profecia, tá? A profecia apocalíptica. Então, nós vamos caminhando aí para entender essa abjeção de Abacuque. Abacuque não fica satisfeito com essa maneira de ver as coisas. Ele reclama com Deus. Quantas vezes nós também fazemos isso, né? Questionamos a Deus, porque muitas vezes a violência se aproxima de nós, se avizinha, né? Então, muitas vezes também essa violência ela é fruto de uma inconsequência nossa. Às vezes não nós pessoalmente, mas, né, da ação de governantes irresponsáveis, de uma irresponsabilidade também na ação nossa como sociedade e por aí vai, né? Então, Abacuque pergunta, né, como é que um injusto pode servir de instrumento para corrigir e produzir injustiça? Como é possível que o Deus santo e justo possa se servir da injustiça? Isso não é uma contradição? Abacuque questiona isso a Deus, né? Quer dizer, ele está começando a entender ainda o que está acontecendo. Deus está falando isso para ele e ele está levando essa queixa, né, para o povo, tá bom? Nós perguntamos então, né, nesse finalzinho aqui, uma forma de nós nos colocarmos como pessoas que vão refletir nessas palavras e o que isso pode ajudar na nossa vida também hoje, né? Essa profecia de Abacuque, como ela chega para nós hoje em dia. E aí era aquele momento em que nós juntos poderíamos debater isso tudo aqui, mas você faça essas reflexões, responda aí também dentro do seu coração, com a sua família. Depois você pode botar nos comentários aí, tanto no YouTube, ou colocar lá no nosso grupo da igreja, né? Que nós, como eu sempre falo, podemos comentar na outra aula, tá bom? Pode-se aceitar ou compreender que se use de egoísmo injusto para fazer justiça sobre os outros? Então lembre aí como era a característica dos caldeus, como é a característica de grupos opressores hoje em dia, como é a característica de nações opressoras que, por meio das armas, elas oprimem e escravizam e gostam de dizer agora que o certo, a cultura certa, o Deus certo é o nosso.
Você pode até gostar de que isso aconteça com grupos que são simpáticos a você, mas lembra do exemplo que eu dei do Estado Islâmico. Eles também com armas, né, mataram pessoas, e aí para eles estão certo, é que eles deveriam morrer, estavam nos costumes errados, na religião errada, no Deus errado, na vivência errada, né, nos valores errados. Então vamos refletir sobre isso. Como fazer justiça por meio da injustiça? Isso está certo, né? Se aquele grupo lá faz justiça dessa forma, tem aí o exemplo do Estado Islâmico que nós demos. Mas Deus está fazendo justiça por meio de injustiça, usando os caldeus? A ação de Deus pode ser comparada com a ação desses grupos? O objetivo de Deus pode ser comparado assim? Né? Abacuque vê a necessidade de um novo sujeito histórico para realizar a justiça de Deus. Quem poderia ser esse novo sujeito histórico? Ele, afinal, termina dizendo que essa força que eles exercem, eles pensam que é de Deus, mas isso é uma centralização que eles têm neles mesmos. Quer ver? Nós podemos voltar aqui só para dar uma conferida no final do texto. Ó. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, não terá piedade de matar as nações continuamente. Ele fica questionando, né, essa ação que vai matar para sempre, mas ele ainda está nesse momento de reflexão. Ele quer aí entender, né, como Deus está fazendo essa, essa justiça. E aos poucos, conforme ele vai debatendo com Deus, e Deus vai chegar o momento em que ele vai responder, nós vamos entendendo o que Deus está querendo fazer aí, tá bom? Para a nossa próxima reflexão, para o nosso próximo encontro, nós vamos fazer a leitura de Abacuque 2, de 1 a 5. Eu, de novo, peço a vocês que anotem e tragam questões importantes para que comentemos na próxima aula. Também deixem aí os comentários de vocês sobre essa aula que está terminando agora. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo e que essas reflexões sobre poder, né, sobre assolar e escravizar as outras pessoas, sobre querer colocar acima de tudo a sua cultura, isso é ação de que tipo de justiça? Né? Uma justiça daquele que acha que você mesmo é o seu Deus, ou se você se coloca diante de Deus e ele que está fazendo uma justiça. A justiça é de Deus, né? A leitura de Abacuque 2, de 1 a 5, para a próxima aula, ela tem como tema o Deus que responde àquele que espera e confia. Abacuque questionou e a partir de agora Deus vai começar a falar, tá bom? Bom domingo para você, Deus abençoe, até a próxima.